da primeira sessão legislativa. Data 22/6/2017, horário às 16h35. Reunião solicitada verbalmente pelo vereador José Raimundo Gomes, no qual, inclusive, eu gostaria de justificar a ausência, por motivo de luto, e também reforçar que essa reunião não foi só pedida pelo vereador José Raimundo Gomes, mas como pelo vereador Fernando José da Silva, vereador de Emerson Neves Porto. Gostaria de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador de Emerson Neves Porto, secretário da mesa diretora. O senhor René Henrique Cardoso Renault, superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Por favor, René. Estamos realizando esta reunião especial para que possamos tratar de ações que estão sendo tomadas para se evitar uma possível crise hídrica no município. Eu gostaria de abrir a palavra aos membros que compõem essa mesa. Se o René ou o de Emerson gostaria de colocar a palavra, e antes disso também, registrar a presença dos vereadores presentes, Adilson Moreira dos Santos, Lorindo e Fernando Silva. Faladinho. Jadson do Bosses Pardal e João Carlos. Deixa pro René, manda abaixo. René, por favor. Justifiquei. Bom, em nome do presidente Guilherme Rosa, eu cumprimento todos os vereadores e ao público presente. Eu preparei, a nossa equipe do SAI preparou uma apresentação, presidente, para a gente falar sobre as questões hídricas, os estudos que foram realizados e as ações que estão em curso. Eu acho que como o problema é bastante complexo e a água é uma coisa tão importante para a gente, para todos nós, que nós tivemos o cuidado de fazer uma apresentação. Eu queria pedir a oportunidade, posso utilizar esse microfone aqui, para facilitar? Nós vamos iniciar a apresentação. Esses estudos têm por objetivo identificar, a partir dos índices pluviométricos que nós tivemos do período chuvoso de outubro de 2016 a abril de 2017, em relação à média histórica, porque a partir deles nós fizemos uma previsão dos impactos desse índice pluviométrico para o período seco deste ano de 2017. E essa é uma medida importante, porque a gente não pode ficar que a gente imagina ou a gente pensa que determinada situação vai ocorrer. A gente precisa ter estudos e cálculos para a gente ter um diagnóstico, uma previsão mais assertiva, Bom, então para isso, o que nós fizemos? Um levantamento de histórico pluviométrico para o município de Caeté. Então, nós levantamos os pluviômetros que existem no município para fazer esse estudo. Não adianta a gente tratar e levantar dados de pluviômetros regionais, porque eles não trariam a nossa realidade. O cálculo das médias históricas pluviométricas, análise comparativa de padrões, diagnóstico e previsão de disponibilidade hídrica e o comparativo entre a pluviometria, que é o que chove, e a vazão de entrada de água bruta na estação de tratamento Vila das Flores, como referência para as demais estações de tratamento. Pode seguir, Fred. Bom, aqui para os senhores entenderem, essa linha vermelha é a média histórica de chuva que cai em Caeté nos períodos de outubro ou abril. Então, a nossa média histórica em Caeté ela é de 1.303 milímetros entre outubro e abril. E aqui nós trouxemos os gráficos, aqui é 2006, 2007, 2007, 2008, e a gente percebe que esses 2 anos, e por que a gente fala 2006, 2007, 2007, 2008, e assim por diante?
É porque o período chuvoso ele vai de outubro do ano anterior a abril do ano seguinte. Então, nós tivemos 2 anos consecutivos aqui abaixo da média histórica. Em seguida, nós tivemos aqui 2008 para 2009 um índice pluviométrico bem acima da média histórica. 2009 para 2010 na média, 2010 para 2011 acima da média histórica e 2011 para 2012 também acima da média histórica. Ou seja, então Caeté, anterior a 2011, 2012, Caeté não vinha tendo nenhuma dificuldade em relação à disponibilidade de água para abastecimento público. O que a gente começa a evidenciar, e isso tem muito a ver com as mudanças climáticas que a Terra está passando, é que a partir de 2012 a 2013, Caeté teve uma queda de 25% do índice pluviométrico médio. Nós ficamos bem abaixo da média histórica. 2013 e 2014 foi o segundo ano consecutivo bem abaixo da média histórica. E o que nós já começamos a perceber aqui em 2014, no período seco de 2014? Nós já tivemos uma dificuldade de ter um volume de água disponível para abastecer a cidade, conforme a demanda comum e habitual da cidade, do município, né? E aconteceu o seguinte, que 2014, 2015 foi o terceiro ano consecutivo abaixo da média histórica, e a gente pode perceber que sempre dentro de um novo padrão de índice pluviométrico aqui. E aí, o que nós tivemos aqui no período seco de 2015? Uma grave falta de recurso hídrico necessário para o abastecimento da população do município de Caeté, em consequência de 3 anos de índices pluviométricos abaixo da média histórica. Por que em 2016, no ano passado, no período seco, a gente não teve tanta dificuldade em relação à disponibilidade de água para abastecimento, apesar que nós estivemos num limite? É que 2015 para 2016 voltou a chover na média histórica. Mas o que está acontecendo agora para 2016 a 2017? Ou seja, de outubro de 2016 a abril de 2017. Novamente, nós tivemos um índice pluviométrico abaixo da média histórica e dentro dos padrões que a gente identificou nesses 3 anos aqui consecutivos. Isso aqui, então, acendeu um alerta, né? Olha, e o que esse impacto, então, porque eu só tive um ano dentro da média em relação a 3 anos consecutivos de déficit hídrico, e o que novamente uma redução do índice pluviométrico pode trazer de impacto no fornecimento de água, né? Então, na produção de água, nas áreas de captação do SAI para abastecimento público. Pode seguir, Fred. Bom, aqui a gente fez uma avaliação, trouxemos um gráfico aqui mais detalhado, para vocês perceberem, do ano de 2013 para 2014, que foi aquele primeiro ano numa série histórica de 3 anos consecutivos com falta de água, que nós tivemos o seguinte, apenas um mês aqui de janeiro acima da média, essa linha em vermelho são as médias históricas para esses meses do ano. E a gente pode perceber, então, que 2013 para 2014, nós tivemos aqui, por que nós tivemos um índice pluviométrico abaixo da média histórica, né? Porque nós tivemos aqui dezembro, novembro, janeiro, fevereiro e o próprio abril abaixo da média histórica para os meses, e apenas dezembro acima da média histórica. E isso trouxe o quê? E aqui então vem a relação dentro desses meses, em relação à água que entra na ETA Vila das Flores. E a gente tem levantado que para um abastecimento harmônico para a cidade de Caeté, a ETA Vila das Flores tem que produzir algo em torno de 82 litros de água por segundo. Ela fica aqui mais ou menos nessa linha. E a gente pôde perceber então que em outubro de 2014, nós apresentamos aqui, tivemos um resultado de uma queda muito significativa. Por isso que em outubro de 2014, a falta, um déficit na disponibilidade para abastecimento da cidade de Caeté. E é resultado de quê? É resultado desse período aqui, que ficou abaixo da média histórica. Pode seguir, Fred. E o mesmo aconteceu para 2014, 2015, só que de uma forma mais grave,
porque aqui sim se configurou o terceiro ano consecutivo de seca. E a gente percebe por quê? Porque aqui nós tivemos um índice pluviométrico abaixo da média, apenas nesse mês ele ficou acima um pouco da média histórica, e os meses subsequentes, aqui em dezembro e janeiro, que são meses de maior índice pluviométrico, nós ficamos bastante abaixo da média histórica, seguindo para fevereiro abaixo e março e abril na média. Mas configurou num terceiro ano abaixo da média histórica. E qual que foi o impacto disso na disponibilidade de água para abastecimento da cidade? A gente pode ver aqui que os índices de água que chegaram à ETA Vila das Flores foram bem inferiores àqueles índices de 2013 para 2014. Aqui, ó, o gráfico, pode seguir, Fred. E a gente vê já uma redução significativa. E ela se acentuando aqui em setembro e se acentuando em outubro. Então, aqui gerou um sério problema de abastecimento para a população, diretamente ligado ao terceiro ano de índice pluviométrico abaixo da média. Pode seguir, Fred. Bom, 2015 e 2016, que nós colocamos que nós ficamos na média histórica, mas se vocês observarem algo importante, todos os meses, com exceção de janeiro, eles estiveram abaixo da média histórica também. Apenas janeiro houve um índice, apenas no mês de janeiro, nós tivemos um índice muito acima da média histórica. E na média geral, nós ficamos dentro de uma média histórica para esse período. Mas o que acontece? Isso aqui, que fica muito fora da curva, da média, só aconteceu em um mês. E o que a gente percebe é que quando chove muito, em um curto período de tempo, o abastecimento do lençol freático ele fica prejudicado, porque essa água ela mais escorre para os cursos de água do que realmente ela infiltra para o lençol freático. E a gente pode perceber, então, que no fundo, então, como nós tivemos dentro de uma média, nós tivemos uma situação mais equilibrada no período aqui de seca, que a gente está colocando aqui, que vai de abril a outubro, que então a gente configura o período seco, e ficou mais equilibrado para o abastecimento nesse período. E aí o que a gente quer com tudo isso? É identificar o impacto, né, do que acontece agora para 2016, 2017, pode passar, Fred, em relação ao índice pluviométrico de 2016, 2017, que novamente nós ficamos abaixo da média histórica, e numa situação muito grave em janeiro, março e abril, né, tendo os meses de novembro e dezembro um pouco acima da média, mas no geral nós ficamos de novo 25% abaixo da média histórica. E o que isso então impacta na entrada de água na ETA Vila das Flores? Então esse era o desafio de fazer uma perspectiva da água que estará disponível. Então nós chegamos aqui e colocamos uma linha média que é a nossa necessidade, 82 litros por segundo, e a gente fez uma previsão do que pode acontecer na nossa ETA Vila das Flores a partir dos meses da seca, e a gente, nessa previsão, a gente já vislumbra um volume de água inferior à necessidade da média para abastecimento público. Por quê? Porque nós viemos de 3 anos consecutivos de seca, um ano seguinte dentro da média histórica, mas de uma média histórica, porque apenas o mês de janeiro teve um índice muito acima, que deu um certo equilíbrio, mas que não é o ideal, não teve uma distribuição equânime de chuva, e 2017 abaixo da média histórica. Então, a gente já prevê uma dificuldade em relação à disponibilidade hídrica, porque nós estamos falando que em 5 anos em Caeté, nós temos 4 anos de chuva abaixo das médias históricas. Pode seguir. Aqui é uma somatória, para vocês terem uma ideia. De 2011 para 2012, choveu 1.634 milímetros em Caeté. 2012, 2013, 1.012. 13, 14, apenas 1.017. 14, 15, 1.023. 15, 16, 1.288. Então, aqui ficou, que eu falei, dentro da média, a média é 1.303, mas praticamente dentro da média. E, de novo, 2016, 2017, apenas 1.049 milímetros. Então, a gente percebe que há uma mudança de padrão climático, que a gente não sabe qual que é essa realidade,
e nem como ela vai se configurar ao longo dos próximos anos, e não é para Caeté, é para o mundo inteiro, né? Pode seguir, Fred. Bom, e aqui é um acumulado de déficit hídrico ao longo dos anos de 2011 a 2017. Então, o que acontece? Em 2011 a 2012, nós tínhamos aqui em Caeté um superávit hídrico, ou seja, uma água a mais em torno de 331 milímetros. 2012, quando já veio o primeiro período começou a ter... Então, esse gráfico exemplifica a nossa queda de disponibilidade de água em Caeté ao longo desses últimos anos aqui. Pode seguir. Bom, e aí entra uma outra situação, que é em relação ao consumo per capita de água por habitante, per capita, ou seja, o consumo de água por habitante em Caeté. A ONU diz o seguinte, que para uma pessoa ter as suas necessidades básicas, né, suficientes, saciadas, um ser humano precisa de 110 litros de água por dia. Pode seguir, Fred. E o que nós encontramos? Na Dinamarca, como exemplo, 107 litros. A ONU fala em 110. A média brasileira ela é 150. A média de São Paulo, 152. Belo Horizonte, 179. Caeté, 240 litros por habitante dia. Pode seguir. E por que isso? Nós temos N situações que a gente vai estar colocando aqui. Hoje em Caeté, dentro desses números que a gente coloca aqui, nós temos 14.046 usuários cadastrados. Nós estamos fazendo uma estimativa, que eu acho até que ela vai superar isso, infelizmente, em torno de 350 usuários não cadastrados. Nós temos hoje uma inadimplência de 3.457 usuários. E hoje, imediato para efetuar cortes, 2.357 usuários. E nós temos aqui 2.500 ligações clandestinas no município de Caeté. Então, essas ligações clandestinas, elas consomem uma água excessivamente superior à nossa média de consumo. E todos aqueles também que hoje que estão com água, que a água não foi cortada por falta de pagamento, essas pessoas, esses usuários, continuam também usando a sua água acima do que seria razoável para um uso comum. Pode seguir. Aqui eu vou colocar o mapa das ligações. Ontem nós fizemos um trabalho, a nossa equipe e eu participando em campo, nós percorremos todo o trecho do nosso cano que traz a água do Dantas e Descoberto à Vila das Flores, aqui na região do Córrego da Bomba. O que nós fomos lá identificar e mapear? Todos os pontos de ligações clandestinas retiradas da nossa rede de adução de água. Pode seguir, Fred. Os pontos estão aqui, não pode voltar, que está ruim de ver. Os pontos estão aqui, ó, em vermelho, está vendo? Nós encontramos aqui 20 retiradas de água do nosso cano de adução. Isso aqui está mapeado com coordenada geográfica. Todas as casas que usam a água aqui hoje estão cadastradas com estudo plano altimétrico. E nesse sábado, todas essas pessoas que vão estar recebendo o ofício do SAI, eles têm 10 dias para virem se regularizar junto ao SAI. E nós fizemos uma coisa, que também até então não foi feita. Nós fomos lá na represa do Descoberto e hoje nós estamos tratando a nossa água. Já há um mês, é a água que chega para todo mundo aqui, nós fizemos o nosso sistema de cloração lá na represa. Então, hoje, essas pessoas já estão recebendo há um mês a água tratada. Pode seguir, Fred. Bom,
E aí nós tivemos que desenvolver vários programas, né, que é no sentido de ampliar a disponibilidade hídrica para a captação do SAI. Pode seguir. Vou passar rápido. E a gente fala o seguinte, nós fizemos o seguinte, identificar os poços subterrâneos outorgados no município, com potencial de contribuir emergencialmente para o suprimento de água captada pelo SAI, e estudos de prospecção de água subterrânea superficial para identificação de novas fontes de captação. Pode seguir. Esse aqui é o estudo que vocês já tiveram conhecimento, e uma análise prévia de potencial hídrico para perfuração de poços em Caeté. Pode seguir. O levantamento e cadastramento dos poços, e isso aqui é um convênio que nós já conseguimos com a EMSOL, que é a captação de água nova na área do Catita. Então, esse convênio já está agora para ser assinado. Nós estamos fazendo estudo e conversando já com a Mitra há algum tempo, inclusive hoje tem mais uma reunião, dia 30 mais outra, em relação à perfuração de poços na Serra da Piedade. Pode seguir. O convênio com a Copasa, para perfuração ainda neste ano, em um poço em Roças Novas. Nós estamos analisando a possibilidade de uso dos poços lá da cidade de Jardim e Peibisco. Um contrato de cessão de água com o Vlamir, que é o poço que a família possui ali na antiga fábrica de farinha de osso, então hoje no frigorífico dele. Isso aqui está acertado. Nós conversamos com a Schenck do Brasil, que eles têm um poço ali, que é um poço até razoável. Nós já enviamos uma minuta solicitando um convênio, lá na área da Pentec. Oi? Não, ainda não, né? Foi feito o decreto, mas tem todo um processo, né, Adilson? Então, quer dizer, a prefeitura não tem posse do terreno para uso do terreno. Então, nós solicitamos à empresa, temos feito esforço, mas ainda não conseguimos sucesso nisso. E também com a CPRM, que tem um poço ali na área da CPRM, como medidas de obtenção de poços já existentes no município, para colaborar no fornecimento de água no período de estiagem. Pode seguir. Nós fizemos, então, também estudos hidrogeológicos em Caeté, para a gente identificar, o João Vitor Xavier, o deputado, enviou recurso para perfuração de poços. Então, nós estamos definindo áreas e nós estamos estudando quais são os locais que realmente nós podemos ter poços que tenham uma utilidade para o nosso abastecimento. E nós definimos já 2 pontos. Um é na ET principal, na área da ET, hoje em fase de término de construção, e um outro poço na Vila Rato. Então, nós estamos falando em perfurar 2 novos poços em Caeté, ainda esse ano, para nos ajudar nesse período de estiagem. E isso é um estudo bastante complexo, que já vem sendo levantado, vem sendo feito. Nós identificamos várias outras áreas, mas elas não tiveram realmente sucesso, e essas 2 áreas realmente são as áreas mais propícias para a perfuração dos poços em Caeté. Pode seguir, Fred. Um outro programa, que é o programa de setorização, que começou no ano passado, que é para dar um equilíbrio, né, numa redução da disponibilidade de água entre as partes baixas da cidade e as partes mais altas da cidade. Então, é um programa importantíssimo para esse equilíbrio, e que nós estamos apenas dando continuidade esse ano para terminá-lo, já que ele iniciou no ano passado. Pode seguir. Bom, aqui são os bairros com o sistema de abastecimento, né, de águas setorizadas hoje. Pode seguir. Aqui aqueles que nós estamos para terminar. Pode seguir. Bom, aqui também a gente trata da melhoria da qualidade dos sistemas de captação do SAI. Aí, como eu falei para vocês, hoje, a região do Juque Vieira, que também está sofrendo o mesmo processo, igual nós estamos fazendo no Córrego da Bomba, hoje o Jacu, lá na represa, essa represa, no nome não é uma represa, no nosso sistema de captação, hoje a água é tratada e clorada.
No Morro Vermelho, nós incluímos mais um equipamento de cloração, então hoje toda a água do Morro Vermelho é clorada, viu, Lorindo? Não tem nenhuma água sem cloração no Morro Vermelho. Nós colocamos, então, mais um sistema de cloração na região do Dança do Descoberto e ampliamos mais um sistema no Rancho Novo. Esse é uma ampliação de um tratamento que a gente fala, que é simplificado, que é o sistema de desinfecção conforme exigência de portaria específica. Pode seguir. Bom, nós também melhoramos o sistema de tratamento, e os senhores devem estar percebendo em casa, com a água que hoje chega, que é uma água hoje dentro do que as normas exigem, equacionando e automatizando o sistema de diluição de sulfato de alumínio, a implantação do sistema de aplicação de gel cálcio e a aquisição de equipamentos novos, como estufa, colorímetro, turbidímetro e pHmetro, que nos dá aqui uma condição de uma análise muito mais precisa da qualidade que a gente fornece hoje da água. Pode seguir. Em desenvolvimento, nós já estamos no processo de licitação da término de construção de um novo decantador na ETA Vila das Flores, que nos dobra a capacidade de tratamento da ETA com eficiência, a recuperação total dos filtros da ETA atual na Vila das Flores e a recuperação de todas as conexões necessárias, aqui na recuperação, a implantação de todas as conexões necessárias para interligação entre os atuais fluocuradores da ETA para o novo decantador e do decantador para o filtro, em uma implantação também do sistema automático de diluição do sulfato de alumínio na ETA de São Geraldo. Eu falo isso aqui como é muito importante, que esse aqui é a base do tratamento, uma estação de tratamento de água. Então, ela tem que estar funcionando perfeitamente para que a gente tenha um bom funcionamento da ETA. Pode seguir? Aqui são algumas fotos do sistema, das limpezas que nós estamos fazendo na ETA. Isso também foi um processo que nós iniciamos. Pode seguir? Aqui é o pré-clorador instalado. Nós instalamos um pré-clorador também na ETA Vila das Flores. Aqui são os tanques agora automatizados de misturador de sulfato de alumínio. E aí a gente entra no programa de micromedição, né, e que vem o seguinte: identificação de todas as ligações de água cujo hidrômetro encontra com defeito, identificação de todas as ligações desprovidas de hidrômetro, identificação de meta para instalações de hidrômetro, conforme a nossa disponibilidade financeira, e instalação dos hidrômetros previstos pela meta. Pode seguir. Então, a nossa meta é, em 2 anos, então 2017 e 2018, a princípio, zerar a nossa necessidade de hidrômetros na cidade, né? E nós estamos hoje, pode seguir, com uma empresa já executando a instalação de hidrômetros. Essa empresa vai estar executando, a princípio, 800 hidrômetros, a implantação, o SAI mais 800. Essa empresa iniciou apenas em maio, por isso ainda um número baixo em relação à meta dela, mas agora e até o final do ano nós vamos certamente alcançar, e no fundo a nossa ideia é ultrapassar essa meta. Estava conversando com o Bené, nós estamos prevendo lá, de repente passar de 800 para 1.000 hidrômetros aqui ainda e superar a meta. Isso aqui é a meta do SAI, nós já estamos bem dentro da nossa meta também para o meio do ano. Pode seguir. E qual que é a importância disso, né? É que hidrometrando a gente também termina com um determinado desperdício. Porque quando eu pago um valor mínimo de água, eu uso o tanto de água que eu quero, né? Eu pago tal valor, se eu vou usar 10 metros cúbicos ou 50, o valor é o mesmo, então realmente há aí um certo desperdício. Um programa de eliminação de ligações clandestinas, onde a gente, com o apoio da Polícia Militar, acho que os senhores têm tido conhecimento, onde nós estamos buscando todas aquelas águas que já foram cortadas, nós estamos falando de mais de 2.000 ligações de água, onde, infelizmente, o usuário religou clandestinamente a sua água. Então, hoje nós estamos recortando essa água e, se o usuário tornar a religar, boletim de ocorrência, e aí é um problema já com a polícia, com a justiça, não mais com o SAI. Pode seguir? Isso também no sentido de eliminar usos e perdas de água indevida. Então, com isso, a gente combate o furto, a perda de água tratada, perda financeira e reduzimos o número de inadimplentes. Pode seguir. Aqui é como o sistema funciona, eu não vou me ater muito não, mas esse aqui é um processo, então a gente tem um fluxo de trabalho,
né? Então, esse sistema ele funciona dentro de um fluxo e a gente sempre com listas de monitoramento daquilo que foi feito, daquilo que foi executado e os seus resultados. É só para dizer que realmente a gente tem desenvolvido um fluxo de trabalho também. Pode seguir. Nós fizemos uma total reestruturação do setor de contas e faturamento da autarquia e desenvolvemos, então, um programa de cobrança dos créditos junto aos usuários inadimplentes, com amparo da Prefeitura Municipal de Caeté. Pode seguir. O programa é destinado a também combater a inadimplência, perdas financeiras e aumentar, consequentemente, a arrecadação. Isso aqui tem um objetivo muito claro. O SAI precisa de recurso para investir na melhoria da qualidade do seu serviço, seja em termos de água disponível dentro do que a população demanda, dentro da qualidade da água que a população precisa, dentro da melhoria das infraestruturas físicas do SAI para atender essas demandas, dentro de uma melhoria do atendimento à manutenção de água e de esgoto, né? Então, no fundo, é um sistema de melhoria em relação à água e esgoto, lembrando que em breve nós vamos estar tratando mais de 90% do esgoto produzido no município. Pode passar? Bom, aqui também é todo o fluxo de trabalho desse processo, como ele funciona, desse programa. Isso aqui é só para mostrar aos senhores que isso tem todo um controle e indicadores que a gente vai mostrar logo abaixo. Pode seguir. E tem agora, nós criamos um setor específico de atendimento à população. Quem for lá no SAI e chegar na entrada do lado direito, vai encontrar uma equipe lá destinada a receber e a controlar efetivamente todos os serviços solicitados, sejam de manutenção de água e esgoto, e tanto quanto o serviço de pedido de ligação de água nova e de ligação de esgoto, né? E esse setor também com processo e com indicadores de resultados. Pode seguir. Bom, aqui que eu trago para vocês, que eu falo como indicadores de resultado, nesse setor de solicitação, a gente vê hoje o seguinte, numa consolidação aqui de janeiro a maio, nós tivemos solicitados para água, total de solicitações, nós tivemos aqui eu não estou difícil de ler, mais de 1.000 solicitações de água de janeiro a maio. Oi? 1.800 solicitações, só para vocês terem uma ideia da demanda de serviço que nós temos. Nós tivemos 1.800 solicitações de serviço de demanda por água. Quais são essas demandas? Falta de água, vazamento de água, registro sem vedação, tampar buraco, refazer calçamento e qualidade da água. Então, vocês podem ver que aqui também está a solicitação feita, o que o SAI atendeu e o que ficou pendente. Isso aqui é uma consolidação de todos esses números aqui. Então, hoje, nós temos, em relação às 1.800 ligações, as solicitações de manutenção de janeiro a maio, vocês podem ver isso aqui é o nosso atendimento e a nossa pendência. Por que esse gráfico? Porque ele é um indicador. Porque o nosso objetivo, e a gente pode perceber isso desses gráficos de janeiro a maio, é que nós conseguimos reduzir significativamente as pendências que ficam em relação às solicitações. Elas passam a ser quase que insignificantes. Sempre lembrando que, claro, aquela pessoa que está com aquela pendência, que precisa daquele serviço, não é insignificante para ela, porque ela está precisando de ser atendida naquele serviço. Mas isso aqui é um indicador dos nossos resultados e da nossa eficiência. Pode seguir. Aqui é para esgoto. Então, nós somamos aquela solicitação de água que a gente viu anteriormente para as solicitações de esgoto hoje. Então, são mais de 900 de janeiro a maio. Isso aqui é o nosso atendimento, isso aqui é a nossa pendência. Mas o que a gente pode perceber, à medida que a gente vê por mês, porque isso aqui tem lá por mês, a gente vê que esses números aqui reduziram significativamente. Tem números aqui que eles já estão zerados em termos tanto de solicitação como de atendimento e pendência. Por que é importante? Porque a gente tem que trabalhar também preventivamente. O ideal é que esse número não seja alto. O ideal é que esse número reduza cada vez mais, na medida que a gente atue corretivamente em relação às nossas estruturas de rede. Por isso, a necessidade de recursos para a gente atuar corretivamente no sentido de prevenir problemas em relação
as nossas redes, ou seja, problemas em relação ao nosso usuário. Pode seguir. Isso aqui, gente, está lá no SAI como gestão à vista. Quem chegar no SAI, nesse setor específico de atendimento, vai ver lá a gestão à vista, mês a mês, o que eu estou mostrando para vocês aqui. Está lá na parede, exposto para todo usuário. Hoje também nós temos um controle financeiro organizado, que é composto por receita, despesa e faturamento. O que é a receita? Os valores recebidos pelo SAI, despesas, gastos gerais do SAI, faturamento, contas emitidas ao cliente pelo SAI. E por que essa diferença? Porque nem tudo que eu faturo, normalmente eu recebo, né? Uma coisa é eu ter vendido algo, e a outra, se eu recebi aquilo 100%. E as despesas? Pode passar. E aqui mostrar uma relação, esse aqui é o resultado de janeiro a dezembro de 2016, e a gente vê aqui, receita em vermelho. Aqui está a receita. O faturamento em amarelo. Você vê que a nossa receita, ela está abaixo do faturamento. E aqui a despesa. E a gente vem mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, acompanhando esses resultados. Pode seguir. E aqui vem 2017. O que a gente percebe, depois a gente tem um gráfico consolidado, é que nós conseguimos trazer um equilíbrio maior entre receita e despesa, e receita e faturamento, e que antes a gente tinha uma margem menor disso. Então a gente pode ver que a nossa receita em relação ao faturamento, ela ampliou significativamente, o que nos dá uma condição de ter no SAI hoje uma rentabilidade para investimento na melhoria da qualidade do seu serviço. E é importante destacar que nós conseguimos também manter um nível de despesa. É claro que à medida que a gente começar a investir na melhoria do sistema, que assim que as licitações terminarem, essas despesas vão ampliar, mas elas vão estar voltadas para investimento da melhoria dos serviços fornecidos pelo SAI. Pode seguir. Aqui, então, é um consolidado entre os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, para 2016 e para 2017. E a gente pode perceber como houve uma melhoria do nosso faturamento e em relação também à nossa receita, né? Para 2016 e 2017. Vou dar um exemplo. A receita aqui, nós estamos aqui 2016, né, Karen? Eu não estou enxergando. 2016, né? E aqui 2017. Então, a gente pode olhar janeiro de 2016, janeiro de 2017, como a nossa receita ampliou. Fevereiro, a nossa receita ampliou. Março, a nossa receita ampliou. Abril, a nossa receita ampliou. Maio, ampliou. Vamos para a despesa. O que é interessante? Conseguimos manter um equilíbrio em despesa. Isso é importantíssimo, porque na medida que eu amplio a minha receita, eu tenho que, se eu consigo manter a minha despesa equilibrada, isso é sinal que eu tenho uma lucratividade. Faturamento 2016, da mesma forma em relação a 2017. Nós conseguimos ampliar o faturamento. Mas o mais importante, no fundo, é a receita, que é o dinheiro que entra no caixa do SAI. Pode seguir. Então, aqui, aí é um consolidado, 2016 em azul, 2017 em vermelho, receita de janeiro a maio, 2016, 2017. Despesa, 2016, 2017, equilibrada. E faturamento, 2016, 2017, a gente percebe também que nós tivemos uma ampliação para 2017. Isso tudo, no fundo, é um resultado, são indicadores que a gente trabalha em relação a todo o exercício daqueles programas e a execução daqueles programas que eu mostrei anteriormente para os senhores. Pode seguir. Bom, e aí tem um fator importantíssimo que nós já entregamos, inclusive, para o Ministério Público, um projeto para a criação de uma unidade de conservação de proteção integral ali na subbacia do Ribeiro Bonito, que pega a bacia do Descoberto e a bacia do Dantas, que é a região mais importante hoje de produção de água para a nossa cidade. Então, nós estamos propondo a criação de uma unidade de conservação de proteção integral. Pode seguir. Essa área é responsável pela recarga do mais importante manancial de abastecimento para Caeté. Ela possui uma área aproximadamente de 890 hectares,
13 quilômetros de perímetro e com altitude média variando de 1.000 a 1.350, e ela também está inserida na APA Água Serra da Piedade. Isso aqui é uma proposta que eu discuti com a promotora Annelise, do Meio Ambiente, e esse projeto foi desenvolvido e já apresentado para a gente avançar com ele. Pode seguir. Essa aqui é a área proposta para preservação, que está aqui em perímetro em vermelho, aqui é a Serra da Piedade, ó. Aqui é a região da Penha, Córrego da Bomba, aqui é a nossa MG que sobe para a serra. Então, essa área fica aqui à direita, onde nós temos duas barragens importantíssimas nossas aqui hoje. Pode seguir. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para os senhores. E estou aberto a perguntas. Na questão administrativa. E quando você falou ali dos índices pluviométricos, do comparativo com a vazão, eu ainda continuo com o meu pensamento que a água é poupança, né? Nós temos que guardar, na época que nós temos um período maior de chuva, para usar na seca. E me preocupou um pouco que nós tivemos ali, a gente pôde ver ali, várias ações, né, como a questão de poços artesianos, mas em nenhum momento nós vimos ali uma ação para inundação, que, no meu modo de ver, seria a solução para o abastecimento de Caeté por muitos anos. Algumas cidades fizeram agora barragens que vão dar tranquilidades para durante 30 anos de abastecimento. Por que eu estou falando isso? Não sei se todos aqui conhecem, né, onde é captada a água. Ribeiro Bonito, né, por exemplo. E durante a época das chuvas, podemos ir lá presenciar a água transbordando e indo embora. Então, esse índice pluviométrico, ele traz para a gente uma relação, quanto ao SAI, que de pouca importância. Por quê? Se nós tivéssemos uma contenção dessa água, uma represa, né, eu estou falando coisa de grandes proporções, e eu sei que há custo sobre isso, que a gente tem que trabalhar, inclusive no Ministério das Cidades, há recursos destinados a solucionar crises hídricas em municípios, para que se faça ali uma barragem, para que possamos armazenar uma quantidade de água, quase que só aquele armazenamento seja suficiente para vencer o período de estiagem. É o caso do Gandaré, lá em São Paulo, né? Lá do Cantareira, né? É o que nós temos em Belo Horizonte também, né? E quando está chegando no volume morto lá, já está chegando na época de chuva praticamente, embora eles estão atravessando problema mesmo com reservatório grande, né? Agora, eu imagino que nós, em Caeté, a solução que nós tínhamos que estar planejando, é claro que nós precisamos de ações emergenciais, né, como poços, que são ações mais rápidas, mas nós já tínhamos que estar planejando uma inundação, uma represa, onde possamos reservar um número considerável de milhões de litros de água, né, para que a gente tenha lá. Porque muitas vezes, quando você fala para o usuário,
em economia, ele fala assim, eu estou pagando, e você pode ir lá que a água está indo embora. A água a mim não está fazendo falta não, porque lá onde o SAI capta a água, ela passa por cima do paredão e vai embora durante boa parte do ano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós colocamos aqui Caeté 240 litros dias, que está muito acima da média, né? Tanto da Organização Mundial como do Brasil, eu acho que nós não podemos colocar também só a culpa no usuário, porque nós sabemos que nós temos várias tubulações no SAI que já estão com um determinado tempo de uso, e elas têm um vazamento. Haja visto lá no Charnot mesmo, a gente tem visto problema no Charnot, que quebra hoje, passa uma semana, quebrou em outro lugar, está remendando, que se pudesse fazer a troca daquela tubulação total, estaria evitando, todo dia está lá, faz um buraco na porta de uma, amanhã faz na porta de outra. Isso é quando acerta o local do vazamento. Às vezes demora. Pois é, e é porque nós sabemos que é uma tubulação velha, que provoca vazamento. Recebi uma denúncia semana passada, tem uma bomba ali, logo abaixo do Campo Santanense. Segundo informações de moradores da região, houve um vazamento ali que durou quase 30 dias. Eu não presenciei, mas foi denúncia de moradores que houve um vazamento ali, mais de 30 dias. Posso te afirmar que não é verdade, e vou te falar a causa de vários vazamentos que ocorrem nesse sentido. Mas vamos lá. E outra coisa, René, que a gente também tem que cobrar, é que todas as vezes que a gente tem uma explanação aqui, é colocado as ligações clandestinas. Isso. Né? E nós vimos que começou a ter algumas ações, mas foi pontuado ali 2.500 ligações clandestinas. Então nós temos que tomar alguma providência para acabar com essas ligações clandestinas. Nós passamos o programa ali, mas eu falo sobre mas eu acho que nós temos que ser mais duros nisso, né? Eu acho que quanto a isso o SAI tem que contar com o apoio desta casa, porque é furto, né? Furto. E furto tem que se tratar como furto. É com a polícia. Eu acho que se o SAI foi lá, fez a função dele, cortou, amanhã o cara religou, já tem que ser caso de polícia. Né? Exato. Então acho que essas ações têm que ser tomadas, porque senão, imaginou, daqui 6 meses você volta aqui, nós temos 2.500 ligações clandestinas. Nós estávamos com 2.500, vamos continuar com 2.500, nós não conseguimos resolver o problema. Então eu acho que nós temos que pontuar hoje essas ligações clandestinas para eliminar essas ligações. Primeiro ponto, eliminar a inadimplência. Os programas estão ali. Né? Os resultados da Receita apontam isso. Nós precisamos ali eliminar também a inadimplência, porque nós não podemos conviver com um serviço que alguém não pague. Né? Porque alguém vai ter que pagar para quem não paga. Exatamente. E a questão também dessa per capita, né, dos 240 aqui, que é muito alta, nós temos que ver se realmente essa situação está no usuário ou onde também que o SAI está precisando se readequar para fazer. Vou esclarecer aqui para você. Essa redução. Só isso. Bom, Adilson, então vou começar da última para a primeira, né? Em relação às ligações clandestinas, eu acho que os senhores têm acompanhado, os jornais têm divulgado já há meses. Isso é um trabalho feito com o SAI, com apoio da Polícia Militar, né? E com apoio da Polícia Civil, porque hoje todas essas ligações onde a gente vai chegando, levantando, cortando, a gente dá a oportunidade do usuário não religar, a gente corta, avisa, deixa um ofício, um documento dizendo para ele se regularizar no SAI, para ele não religar dizendo que é furto. Então isso dá trabalho, porque nós não estamos indo lá cortando, fazendo boletim de ocorrência imediato. Então nós damos uma oportunidade ao usuário. E aquele usuário que reincide, nós estamos indo, já são várias reportagens, os boletins de ocorrência são feitos, e agora mais importante até do que o boletim, não adianta fazer boletim de ocorrência se a delegacia, se o delegado nos chama para dar andamento ao inquérito, porque fica no boletim de ocorrência e nada acontece.
Então, isso está sendo feito com o apoio da Polícia Civil, com o apoio do Pedro Américo, de dar andamento nisso. E em relação aos inadimplentes também, os programas que a gente passou são exatamente programas específicos para conter inadimplência e conter ligação clandestina. E onde estão esses resultados que eu mostrei para os senhores? Os indicadores são o quê? A ampliação da receita do SAI. Então, nós estamos tendo resultado então, e ele está sendo medido. Porque uma ação ela tem que ser medida. Se eu não estou medindo, eu não sei se ela está sendo efetiva. E a medida da ampliação da receita, em Washington, atende àquilo que você colocou. Outra coisa, Adilson, em relação aos 240 litros, o SAI não está culpando o usuário porque ele está consumindo 240 litros. Isso é um fato, isso é uma evidência. Nós não dizemos que alguém aqui é responsável por isso, não. Isso é uma realidade, não há culpa ou não culpado aqui, é uma realidade, 240 litros. E esses 240 litros, Adilson, já foi descontado desse volume que é efetivamente disponibilizado pelo SAI, daquele percentual de perda do SAI nos seus vazamentos. Então, essa conta aqui não inclui 240 litros, uma perda do SAI, para eu falar que o usuário consome isso. Não. Então, essa perda de vazamentos, ela já foi retirada da água disponibilizada pelo SAI. Então, isso é um consumo real da comunidade. E que não é um consumo de todos. Por quê? Porque quando eu tenho ligação clandestina, usuários não cadastrados, essas pessoas consomem uma água absurdamente acima da média, como lá no Córrego da Bomba, por exemplo, e que isso realmente sobe a média. Então, na medida que a gente conseguir conter isso, eu acho que a gente consegue e nós vamos conseguir reduzir essa média. A partir da medida da hidrometração também, você também reduz um consumo mais exagerado por parte daquele usuário. Essas ações todas, e qual que é o nosso indicador hoje? São os 240 litros. Então, todas as medidas adotadas, elas devem trazer um resultado não só de aumento de receita, mas de redução do consumo de água pela população. Em relação às redes do SAI, você tem total razão em dizer, nós temos redes de 70 anos, de 80 anos, de 100 anos, redes absurdamente antigas, e que já são redes onde nós já fizemos um mapeamento, já estamos fazendo um projeto, para entrar com esse projeto na FUNASA, para exatamente substituir hoje as principais redes que nos causam problemas permanentes de manutenção, como você bem colocou lá no Charnot, e tem várias outras. Não só para as redes de água, mas também para as redes de esgoto, que têm problemas crônicos. Aquelas que de menor investimento, o SAI hoje já está executando, né, James? Nós já estamos trocando essas redes. Então, esse é aquele trabalho que eu falei em relação a uma manutenção, que ela deixa de ser uma manutenção para ser um investimento na infraestrutura do SAI, um investimento corretivo. Porque aí, lembra que eu comentei que o resultado maior nosso, é reduzir o nosso número de manutenção, não é atender 100% da manutenção, isso é importante, mas o mais importante é ter um número menor de manutenção, porque isso quer dizer que nós estamos investindo na nossa infraestrutura. Então, isso é importante ser feito. Agora, aí a primeira questão, Adilson, olha, o índice pluviométrico é o maior fator e o mais importante fator de ter água ou não ter água. Onde não chove ou tem índice pluviométrico baixo, não há água, nem com represa e nem subterrânea. Então, o índice pluviométrico é a maior referência que você pode ter para dizer se você tem água ou se você não tem água. Dentro da questão que você colocou um represamento, então, da construção de um reservatório, que eu não descarto, né? É algo para se pensar, mas isso é algo realmente a longo prazo. Eu vou te explicar por quê. Brasília tem uma das maiores represas do país para abastecimento, que é Sobradinho. Hoje, Brasília está em racionamento, porque Sobradinho está sem água. São Paulo, até um ano atrás, com todas as represas de São Paulo teve há uma semana de efetivamente faltar água definitivamente, porque já havia faltando água para a comunidade de São Paulo. O Rio de Janeiro, da mesma forma. Belo Horizonte já estava também com
com os reservatórios abaixo e já tendo um rodízio sem a Copasa falar. Vou dar um exemplo, Montes Claros está sem água, Montes Claros está passando para onde? Para poço. Então, se não chover, não adianta reservatório, vai acumular aqui água, não choveu, eu não tenho água. E o maior reservatório que nós temos, e o reservatório natural, é a água subterrânea, que está lá à disposição reservada. Então, de imediato, para suprir a necessidade e a demanda atual e uma demanda futura imediata, hoje, Caeté, na região da Serra da Piedade, nós estamos sobre um dos maiores e mais importantes aquíferos que existem no país, que é o aquífero Cauê, que passa e está ali exatamente embaixo da Serra da Piedade. É uma água disponível e uma água de um custo muito mais barato para você buscar e de uma solução rápida, né? Não descartando a questão do reservatório, Edilson, que eu acho que ao longo do tempo a gente tem que pensar da sua viabilidade ou não, porque um processo como o reservatório exige um processo de licenciamento ambiental difícil, que não assegure, e a gente não tem a segurança que venha a ser liberado, existe um investimento gigantesco num barramento, num sistema de contenção e um investimento gigantesco em desapropriações de terras, onde a gente vai fazendo inundação. E outra questão, essa terra ela tem que ser propícia, ela não pode ser uma terra permeável, porque se for a perda por infiltração, ela é gigantesca, e a perda por evapotranspiração também. Então, nem sempre o reservatório é o mais adequado. Não que não seja alvo de um estudo futuro, mas eu acho que a gente tem que ser bastante objetivo em algo que traga uma solução mais imediata para a gente. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Só para pontuar, René, é porque quando eu falo da questão do reservatório e da questão da chuva, né, eu estou dizendo o seguinte, fato. Porque quando você não tem recurso hídrico, é uma coisa. Eu estou dizendo o seguinte, fato que nós temos pelo menos 6 meses, 24 horas, a água transbordando. É esta água que eu estou falando, não estou falando da chuva. Tá? No período chuvoso, nós estamos deixando essa água embora. Então, eu estou dizendo que essa água existe. Ela existe lá. É claro, se não chover um grande período, nós não vamos ter nem para captar agora. Não vamos ter nenhuma. Nem um pouco, nem aquele murinho que está lá, nós não vamos ter nível. Agora, eu estou dizendo da água que está indo embora. Não, mas é dessa água que eu estou comentando. Nós estamos perdendo. Eu concordo, Edilson, é dessa água que eu estou comentando. Mas, da mesma forma, quando você tem índice pluviométrico e período de secas consecutivos, é o exemplo que eu dei das cidades que têm reservatório, todas conhecidas por nós. Esses reservatórios também ficaram sem água, porque se não chove, a água ela não nasce, você não tem as nascentes é que produzem a água para os ribeirões, para os córregos e para os rios, e que vão abastecer esse reservatório. Por que os reservatórios estão sem água, mesmo que teve chuva no período chuvoso? É porque a chuva não foi suficiente para abastecer os reservatórios. Quer dizer, o que eu estou dizendo a você é que o reservatório, eu acho que é importante, até como todos nós aqui entendemos o seguinte, na medida que a gente tem um impacto gigantesco, como nós provocamos no planeta, e a gente tem uma mudança climática extremamente significativa, nada nos assegure que a gente venha a ter água suficiente para a nossa demanda, seja essa água superficial, seja essa água armazenada em reservatório, ou seja uma água subterrânea. Porque hoje a gravidade da disponibilidade de água é algo muito mais sério do que se apresenta e do que se é divulgado. Quer dizer, é só na hora que aqueles técnicos que vivem isso no dia a dia, que estudam, é que no fundo tem bastante conhecimento e evidência do que está acontecendo hoje no mundo. O que eu estou colocando é o seguinte, a situação em termos de disponibilidade hídrica no mundo inteiro ela é gravíssima. Ela é gravíssima. E se nós não tomarmos cuidado para preservar, nós realmente não vamos ter. Por isso a proposta da criação do parque na Serra da Piedade, de uma proteção integral, porque se continuar havendo impactos naquela região, hoje a água que nós temos disponível ali, Adilson, ela vai deixar de existir.
ela vai deixar de existir. Então, a gente precisa fazer uma proteção integral ali naquela região, como uma medida de assegurar uma água para hoje e para o futuro, né? Mas não descarta a questão do reservatório, mas é uma coisa para a gente pensar um pouco mais à frente, assim que a gente conseguir uma solução imediata para aquela necessidade nossa. Alguma pergunta? Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Serginho. Aqui, não fez assim para mim. Vou falando. Primeiramente, né, boa tarde, Renê, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de saber, né, existe lá no SAI o mapeamento dessas redes nos bairros? Porque, assim, um dos questionamentos que eu tenho, a gente observa uma perda de tempo muito grande. A gente já sabe que o SAI tem uma deficiência de pessoas trabalhando na rua. Isso é fato também, né? Todo mundo sabe disso. Tem uma equipe extremamente reduzida. Às vezes tem manutenção. vai ser feito algum trabalho, alguma intervenção num bairro, e eu falo porque eu já presenciei isso. A pessoa vai lá, fura, não, o cano não está aqui. Fura ali, não, o cano não está aqui também. E custa para achar, às vezes, um tempo que poderia ser de 1 hora para executar aquele serviço, ele gasta 2, 3, 4, às vezes até mais. Gostaria de saber se existe esse mapeamento, se não existir, se tem essa probabilidade para... Você abordou uma questão importante, Sérgio. Nós temos um mapeamento das redes principais, né? Mas de todas as redes, no fundo, isso está muito dentro, e é o cuidado que a gente tem que transportar isso para o meio digital, que é o que está na história e no histórico da cabeça das pessoas hoje, que são pessoas que têm longa data no SAI, que foram responsáveis por implantação de quase todas essas redes. O Bené está aqui, o Bernardo, o próprio Diemerson, e a gente tem uma equipe bastante antiga, o próprio Tonhão conhece muito. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, de transferir isso em meio digital e fazer um mapeamento mais preciso das redes. Mas aqui, Sérgio, até para colocar em relação, que é um ganho que nós tivemos, e que isso vai melhorar ainda mais a partir de licitações que estão terminando, como para melhorar a logística, a questão de veículos, a questão de equipamentos. Hoje, é aquilo que eu coloquei nesse gráfico aqui. Quer dizer, hoje o nosso atendimento em relação à nossa demância, à nossa pendência, hoje é baixíssimo. Então, nós já estamos conseguindo hoje um resultado bastante superior e significativo em relação ao atendimento à comunidade. Agora, o que acontece, e pode acontecer, e que é natural que venha acontecer, é que a gente amanheça com uma madrugada, com uma rede muito grande rompida, e que ela gera um certo trabalho, e aquelas manutenções de melhor porte, elas vão deixar de ter prioridade em relação a essa. Mas nós temos conseguido, quando eu olho a pendência aqui hoje, em relação a 1.800 pedidos, uma pendência provavelmente de 15 pendência em relação a 1.800, nós estamos falando em menos de 1% de pendência. Então, é um avanço. Agora, o ideal é que isso aqui chegue a 0. Mas lembrando sempre a comunidade seguinte, é que se nós tivermos 3, 4, 5 vazamentos acontecendo no dia, esses vazamentos eu preciso terminar um serviço para iniciar o outro, e às vezes ele começou de manhã, mas ele vai poder ser atendido à tarde, mas dentro de uma ordem de prioridade. Aquilo que é menos importante em termos de perda de água, ele fica para depois daquele que tem uma perda maior. Mas o esforço está sendo feito, Serginho. E concordo com você, nós não temos isso faz parte da nossa meta de deixar isso no meio digital, no mapeamento, um detalhamento das nossas redes. Isso é algo que precisa ser concluído. Não que não haja o conhecimento, porque o conhecimento ele há. A gente precisa transformar ele no meio palpável, né? Uma outra pergunta, outro questionamento, Renê, que é corriqueiro aqui também, tanto comigo quanto com todos os outros vereadores aqui, as reclamações com relação ao SAI, abre o buraco, não tampa, deixa lá, causando riscos acidentais e tudo. Aí, onde vem uma preocupação minha, principalmente com relação a calçamentos.
Eu gostaria de saber se no SAI existe uma pessoa que trabalha com isso ou se também é terceirizado. Por quê? Quando é a questão do asfalto, eu até entendo. Tem uma empresa que ela vai vir, igual na outra explanação sua aqui, você diz que aguarda um volume de asfalto para vir fazer todos aqueles que estão ali. Só que de calçamento eu não vejo isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na semana passada, 2 semanas atrás, lá no Cidade Jardim. O pessoal estava lá, quebrou, atravessou um calçamento que é a rua Nossa Senhora de Fátima, esquina com a rua Cerejeira. Quebrou, tirou o calçamento todo lá, passou o cano, jogou só a terra, a pedra ficou amontoada lá num canto e sumiu. Já tem assim quase 15 dias, salvo engano, que foi feita essa intervenção lá. As pedras, provavelmente alguém vai lá, vai pegar essas pedras, que não vai ficar lá. Se alguém precisar, a gente sabe que infelizmente isso acontece. E fica na terra, daí a pouco vem a chuva, abre o buraco e mais transtorno. Então, eu acho que nessa questão, principalmente de calçamentos, acho que tem condição do SAI, se não tiver isso hoje, da mesma forma que fez quando precisa de outros cargos, criar então esse cargo lá no SAI, porque a gente sabe que grande parte da nossa cidade ela é calçamento. Não é toda a cidade que é asfaltada. E também não justifica, no meu ponto de vista, quebrou, vão tampar com asfalto que é mais barato. Mas você já tem a pedra que você tirou ali. Será que realmente vai ficar mais barato você tampar com massa asfáltica, esperar um prazo e às vezes acaba se perdendo porque é tanto trabalho, é tanto lugar que abre, que às vezes acaba até esquecendo um lugar ou outro. Então, eu acho que isso deve também ser olhado com mais cuidado, porque é o que a gente presencia, sabe? Você tem razão e coincide até com uma reportagem que saiu no Jornal Opinião hoje, que é sobre a manutenção nossa. Aí eu volto aqui de novo para tampar buraco. Quando a gente vem no número aqui de 1.800 solicitações de janeiro a março, lembrando que tem mais 900 de esgoto, nós estamos falando de 2.700 solicitações de demanda, ou seja, são 2.700 buracos abertos para manutenção. As reclamações, elas hoje somam, de janeiro a março, algo em torno de 45 de 2.700. E nós temos uma pendência que não chega a 5 hoje. Então, provavelmente, a sua pendência está nesse número aqui, ó. Então, é um número muito baixo em relação a tudo que a gente faz. É porque o que fica, às vezes, na cabeça da pessoa, ficou um buraco ali, mas o SAI abriu 2.700 buracos. E hoje, em 5 meses, e hoje a pendência que a gente tem é isso aqui. Mas o que você colocou já é um fato de preocupação nossa, e que já está na nossa linha para iniciar um processo de licitação ainda esse ano. E o que fica é o seguinte: o asfalto quente, que é o que o SAI usa hoje, é o melhor asfalto que tem em relação à durabilidade e impermeabilidade. É muito superior ao asfalto frio. Então, todo o serviço de manutenção nosso hoje é feito com o melhor asfalto disponível. Então, tem uma qualidade de serviço enorme. E, por isso, ele é muito mais caro que o calçamento. E eu tinha pedido ao Diems, ele apresentou os dados. O Diems fez um levantamento de todos os serviços de manutenção nosso e me mostrou um gráfico seguinte: Renê, 37% dos serviços, porque para eu tomar uma decisão, Serginho, vale a pena eu ter um calçamento, um calceteiro, contratar uma empresa, eu continuo colocando asfalto quente ou ponho asfalto frio também? O que vale a pena fazer? Eu preciso de dado. E esse dado nós já temos, por isso motivou a tomada de decisão de um processo licitatório para contratar uma empresa para fazer calçamento. Dizer por quê? Porque 37% dos nossos serviços são realizados em ruas com calçamento e 43% em rua com asfalto. Como o meu asfalto tem um custo altíssimo pela qualidade dele, isso a gente não abre mão, porque a gente faz e não tem que refazer. Então, o que nós vamos fazer agora? E aí a gente foi fazer levantamento. Quanto custa calçar? E fomos pegar orçamentos de uma empresa para calçar. E ela fazendo o seguinte: ela dá a pedra, ela dá o pó, ela dá a areia, o material, recolhe e limpa. Fica 60% do preço do asfalto. Então, ela é mais barato. Então, o ideal para nós hoje, e aí entra uma questão que você falou de celeridade, por quê? Porque para nós virmos asfaltar, como é um caminhão especial que vem com asfalto quente, nós temos que ter aberto 90 metros quadrados de valas para manutenção. Por
Por isso que às vezes fica os 15 dias, mas o caminhão está chegando essa semana, James. Está chegando e esse buraco vai ser tampado. Por quê? Porque eu tenho que ter 90 metros quadrados de vala aberta. Não aberta sem estar lá com material recomposta, mas pronta para esperar o asfalto. A gente tendo um processo de calçamento, onde a rua calçada eu não tenho que esperar, é o que você comentou. Então, no calçamento, a gente começa a reduzir esse impacto do tempo de espera, né? E com custo menor para o SAI. Então, está dentro da sua colocação, mas a gente precisava de dado e número, e esses números foram levantados, e a partir de agora é realmente licitar uma empresa, porque antes o site tinha calceteiros, né? E hoje realmente vale a pena subcontratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço. Tem uma outra questão, eu estou indo por parte, porque aí eu acho que fica até mais fácil para ele também. Na sua explanação ali, você falou da questão do tratamento que é feito na água lá na região do Córrego da Bomba, lá no distrito da Penha, que é onde todo mundo sabe que eu moro. E que é feita a aplicação de cloro nisso. Eu queria saber, né, se essa aplicação de cloro ela é o suficiente para tornar a água na mesma qualidade em que é ofertado aqui nas demais áreas urbanas da cidade, se sim ou não, e se o valor cobrado lá corresponde ao serviço ofertado igual é feito aqui. Veja bem, o valor lá nem é cobrado, Serginho, porque essas ligações lá são clandestinas. Não, eu não falo da parte clandestina. Não, você fala da Penha, sim, do que está regularizado. Que vem da mesma rede. Porque é um tratamento simplificado. Então, o que acontece? Nós temos as análises de água, que são análises que nos dão a segurança de que a água que está sendo ofertada ali para a comunidade, ela tem e está dentro do padrão de potabilidade. Então, é isso que acontece. Ela está dentro de um padrão de potabilidade. Porque lá na Penha, é clorado lá no nosso bombeamento, né? Lá na chegada. E agora nós estamos clorando para também dar uma água tratada para o pessoal que está no Córrego da Bomba, clorando também lá em cima na represa. Então, dentro dessa forma, a gente tem esse nível de potabilidade. Porque a melhor água que o SAI tem hoje disponível é exatamente a água do Dantas e do Descoberto. Porque é uma água de baixíssimo teor de sedimentos. Ela, normalmente, ela está dentro do que os parâmetros exigem, e o que então falta a ela é uma cloração, que é o tratamento simplificado. Já a água do Ribeiro Bonito que nós bombeamos, como é uma água de curso d'água, que passa em propriedades, produtores rurais e tudo mais, essa é uma água que tem uma qualidade inferior. Por isso que ela vai direto para a ETA Vila das Flores, onde além da cloração, ela passa por um processo de floculação, decantação e filtragem, porque ela tem uma qualidade realmente inferior, ela precisa de todo esse processo. Então, a gente tem uma água hoje, por isso a proposta da preservação e criação de um parque ali, porque hoje a gente pode dizer que aquele ali é a menina de olhos do SAI, né? Porque no Ribeiro Bonito a gente não pode garantir todo aquele curso d'água, toda aquela extensão, né, que vem ali, por quantas propriedades que passam, certamente seria impossível garantir uma preservação ali, né? Mas lá no Manancial do Descoberto e do Dantas não, porque a água nasce ali, e a gente preservando, a gente mantém a qualidade dessa água. Só uma última colocação, Renê, com relação à questão da proteção ambiental dos leitos do rio. Eu morei lá na Penha durante 13 anos, próximo à barragem lá do Ribeiro Bonito. E sempre presenciei, desde essa época, e já tem 14 anos que eu não moro lá mais. Não soma não, senão vai chegar a minha idade aí. Mas, se observar, Renê, desde essa época que eu morava lá, o desmatamento, ele é assim, assustador. Sabe, a gente sabe que isso é um dos maiores fatores impactos, que vão levar ao aumento da escassez dessa água. E eu vou falar por mim, assim, eu nunca vi, em todo esse período, nenhum trabalho de proteção dessas áreas. Nunca vi uma intervenção da prefeitura, de ninguém lá para preservar. Muito pelo contrário, você só vê cada vez mais aumentar os desmatamentos, cada vez mais aumentando os loteamentos de área que sequer poderiam ser loteadas, porque é uma área rural, não é uma área urbana.
e cada vez mais sitiantes tirando a água do rio para encher lagoa. Eu vejo isso assim, a 200, 300 metros acima da barragem você vê isso, chegar até lá. Então eu queria saber se existe um trabalho efetivo para esse tipo de situação, porque senão daqui a pouco a gente vai falar, não existe mais Ribeiro Bonito. Ô Sérgio, por que nós estamos querendo proteger ali o Dantas e o Descoberto, perfurar os poços na Serra da Piedade para pegar o aquífero Cauê? Por que nós estamos protegendo o Jacu? Sabe por quê? Eu vou te ser sincero, daqui a pouco nós não temos Ribeiro Bonito. Sabe o que vai acontecer com os produtores rurais? Eles não vão ter água para a horta deles, pelos impactos que estão provocados. É o homem dificultando e complicando e tirando a possibilidade de sobrevivência dele. Exatamente por tudo isso. Agora, o problema é que essa questão vai além da capacidade e da ingerência e da autonomia, por exemplo, do SAI. O SAI não tem autonomia sobre a bacia do Ribeiro Bonito. Quem tem autonomia sobre a bacia é o Estado. É o Instituto de Gestão de Água de Minas Gerais, é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, é a Polícia de Meio Ambiente que pode ir lá e fechar aquelas bombas que estão lá sem outorga. E aí vou te dar, a minha preocupação com isso, Serginho, começou em 2007, quando eu era secretário de Meio Ambiente de Caeté. Quando o Bernardo, pela primeira vez, chegou para mim, Renê, está faltando água para abastecer a população, porque nós estamos no período de seco e a água que se retira ali dos produtores é de um volume enorme, muito maior do que o nosso, não tem água para trazer para a população. Em 2007, eu chamei o Instituto de Gestão de Água de Minas, eu chamei a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Ministério Público Estadual, a Emater, a Prefeitura e os produtores rurais, e publiquei um decreto que está em vigência até hoje de conflito do uso da água na bacia do Ribeiro Bonito. Eu tomei essa providência, que era o que o município podia fazer. E ficou acertado ali há 10 anos atrás que teria que haver uma outorga coletiva, onde o Instituto de Gestão de Água de Minas iria organizar um processo para que todos os produtores fizessem uma outorga junto com o SAI. O SAI tem a sua outorga. Seria feita uma redivisão e de uma outorga coletiva. Sabe, eu tenho 10 anos depois, agora eu estou no SAI, sabe qual que foi o resultado disso até hoje? Absolutamente nenhum. Tinha sido feito um acordo que o produtor não poderia desmatar mais 1 hectare de área, mais do que dobrou as hortas na região. Então, é uma coisa que foge à nossa alçada. O que podia ser feito, o município fez, decretou o estado de conflito de uso de água naquela região. Isso nós fizemos, tomamos essa providência, mas infelizmente nada foi feito. E eu concordo com você, o que você falou aí, e por isso é a minha preocupação. Daqui a pouco nós não temos mais água no Ribeiro Bonito. E aí eu lhe pergunto, até o Adilson está aqui, adianta fazer uma barragem onde não vai ter água? Não adianta. Quer dizer, então a situação de água, de ter água para uso, hoje é algo extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Eu concordo com você, mas nós somos limitados. Amanhã eu estou até numa reunião com o Ministério Público, Polícia de Meio Ambiente, e eu vou levar de novo essa preocupação. A promotora, são 10 anos se passaram, nada absolutamente foi feito em relação àquilo que o município podia fazer, que é decretar e publicar um conflito de uso da água. Quando faz isso, Serginho, nada naquela área pode ser feito, nada, nenhuma retirada de água, quem retira tem que ter outorga. Infelizmente, nada foi feito. Talvez uma audiência pública, não sei. Com os horticultores? Com os órgãos responsáveis. Eu acho que eu teria que chamar IGAN, Instituto de Gestão de Águas, chamar os produtores, a Prefeitura, o SAI, Ministério Público, Polícia Ambiental, sabe? É uma coisa mais ampla para ver se motiva o Estado a dar prosseguimento. Só isso, sem mais perguntas. Com a palavra, o vereador Fernando José da Silva. Renê, boa tarde, obrigado por ter Boa tarde, Fernando. Vindo aqui, aceitado o nosso convite, né? É muito importante a gente estar aqui com a presença sua. Primeiramente, eu quero dar parabéns a você e sua equipe, porque o que eu tenho observado, realmente o SAI tem melhorado muito em seu serviço. Obrigadão, Fernando, obrigado. Eu acompanho, eu tenho algumas reclamações, eu faço pedidos e estou sendo muito bem atendido. Então, felizmente, eu posso falar aqui que realmente o serviço do SAI hoje está com outra cara.
Tinha algumas questões, já foram quase todas perguntadas, mas eu não poderia deixar de relatar algumas coisas. Problema de drenagem, por exemplo. Na Pedra Branca, no centro, perto do polo esportivo, a gente sabe que nós temos um problema grave de drenagem na cidade. Isso acarreta um volume gigantesco de água, não só na rede pluvial, mas também que acarreta na rede de esgoto, porque elas são quase que várias partes da cidade, a gente sabe que elas são unificadas. Existe uma possibilidade, existe já uma determinação no SAI para que faça um estudo para melhorar esse sistema de drenagem da nossa cidade? O Fernando, é porque a drenagem pluvial ela é de responsabilidade da Prefeitura, diretamente ligada à Secretaria de Obras. Um problema que você evidenciou aí, que é real, existe mesmo, e tem um problema, um agravante, é o seguinte, é quando a drenagem ela está ligada, ela foi feita e ligada à nossa rede de esgoto. Sim. Isso tem muito. Então, o que acontecia? Nós tínhamos uma rede de esgoto no local, a prefeitura ia lá, fazia um sistema de drenagem, mas qual que é o sistema dela? É captar água e jogar na nossa rede de esgoto. Isso cria um série de problemas. Como também há, e a gente evidencia de vez em quando, alguns rompimentos da rede de esgoto que vai à drenagem pluvial. Né? Agora, essa é aquela situação, Fernando, assim, que é uma infraestrutura antiga, precária, mal planejada, e que para reverter esse processo existe um investimento assim, gigantesco, né? Mas que precisa ser feito. Né? Agora, isso é uma condição, afeta a prefeitura. Né? Correto. Na questão do depósito de água, eu também sonho em ver um depósito maior em Caeté. Eu enxergo também que é uma melhoria, porque nós temos bastante água na cidade, mas ainda assim, no conceito comum meu, não como um técnico, eu vejo algumas conversas, a gente vê algumas possibilidades, Juca Vieira, Geriza, isso é real, isso é possível a gente utilizar, como da última vez que você falou, e hoje repetiu do Catita, que isso se transforma de verdade num potencial para a gente ter um abastecimento? Da região do Catita, o convênio com a Emissol é importante, por quê? Porque a água que está armazenada ali é uma água que dá aí algo em torno de 500 milhão de litros de água. Então, no fundo, a gente tem uma reserva ali hoje e um estoque de água. É que para esse aproveitamento, nós temos que fazer investimentos na rede elétrica lá no local, que não tem, e investimentos numa rede nova do Catita para o São Geraldo, né, para poder levar essa água, e no sistema de bombeamento. Mas na medida que a gente tem o convênio agora finalizado e assinado, são coisas para a gente pôr na nossa perspectiva de meta para estar sendo executado até o final do ano que vem. Né? Então, porque a gente tem um reservatório ali que dá para 1 mês de uso de água do município, já natural ali, né, na região ali, pela atuação há muito tempo atrás da exploração ali do mineral. Né? Então, ali realmente é uma caixa d'água interessante que a gente tem ali. Essa caixa d'água interessante, que é no sistema São Geraldo, ela pode ser interligada no sistema que abastece o restante da cidade ou somente... Não, ela pode, a gente pode ampliar do São Geraldo, que vem aqui até o centro, para outras áreas. Ela pode chegar lá no Minha Casa Minha Vida, que hoje, antigamente era, mas para desafogar o sistema a gente passou para a Vila das Flores, mas ela pode chegar ao Vila das Flores, ela pode descer um pouco mais, então ela pode ser ampliado, sim. Correto. Para finalizar aqui, poços. Foram feitos alguns poços no último governo. Gostaria que você falasse um pouquinho se eles foram utilizados, se estão sendo utilizados, mesmo você já tendo explicado da última vez. Eu acho importante, né, para a gente reforçar. E no centro esportivo, na Pedra Branca, lá também tinha um poço antigo. Não sei se vocês já fizeram uma avaliação do volume dele, se compensa ou não. Bom, em relação ao poço que foi perfurado ali no Hibisco IP, é um poço inviável. A produção de água dele, que foi medida na época da chuva, já era baixíssima. Para a época da seca, provavelmente ele não vai ter água, não cabe nenhum investimento lá. Realmente é um poço sem sucesso. Mas ali na região, a gente tem um poço lá do Vlamir, que vai nos ajudar bastante durante de 6 da noite às 6 da manhã. Isso aí nos ajuda bastante.
E o poço da Cidade Jardim nós vamos utilizar. Qual a condição, qual a capacidade dele, o que vai ser possível, Fernando? No fundo, a gente vai ter que pôr para funcionar e testar. Não funcionou ainda. Não, ainda não. Então nós vamos, agora, havendo a necessidade... Tá, já está interligado disso. Ele já está. Não, já tinha passado o período. Mas ele já está interligado. Agora, nós vamos estar fazendo, e aí a própria TIT, a empresa lá da ET, perfurando um poço ali na ET, que está dentro dos estudos envolvidos pelo Fred, e vamos estar perfurando um na Vila Rato. Nós estamos agora pedindo autorização no Estado, porque aí são os 2 melhores pontos que nós encontramos. E lembrando sempre que poço pode surpreender positivamente, pode estar dentro daquilo que a gente previu, mas como também pode estar abaixo. Mas eu acho que as pesquisas apontaram, são os 2 melhores lugares que a gente tem. E os poços na Serra da Piedade que realmente, definitivamente, resolveriam a nossa pendência por água, né? Para finalizar, senhor presidente, Renê, fala um pouquinho para a gente sobre a estação de tratamento de esgoto, porque a previsão seria nesse segundo semestre. Tá. A gente está vendo aquela obra lá perto do GT, que é uma obra que voltou a causar um pouco de transtorno, né? A gente sabe que para melhoria tem que ter algum transtorno nesse tipo de obra, mas é porque ela foi corriqueira. A gente pensou que no governo do Ademir teve a mesma obra, parece que no governo de Zezé teve a mesma obra, e agora no governo do Lucas parece que tem a mesma obra. A impressão que a gente tem é que refazendo obra. Tá. Se você puder... Vou explicar. Começar então pela obra ali no GT. No fundo, houve o início e tentativa de fazer a obra que está sendo feita, só que ela foi feita sem sucesso anteriormente no governo do Ademir, no governo do Zezé agora, no fundo ele preferiu que não se mexesse lá, e que não pode, porque essa obra é importantíssima pelo seguinte, porque ela vai pegar todo o esgoto coletado, a montante dela para cima, e que é um volume enorme, que vai chegar ali e ele tem que atravessar a margem esquerda do córrego e pegar o interceptor que está ali na avenida central. Então, ele tem que atravessar para coletar. Se não fizer essa obra, esse esgoto vai vir coletado para o interceptor até a ponte de GT e vai continuar pelo córrego. Então, é uma obra essencial e que nós optamos, e assim que nós assumimos, o Luquinha assumiu, eu assumi o SAI, e é bom dizer para vocês o seguinte, até então, o SAI nunca teve gerência sobre o processo das obras da ET e dos interceptores. Isso sempre ficou a carga da prefeitura, dos prefeitos anteriores e da Secretaria de Obras. Agora o SAI assumiu a responsabilidade gerencial ali de acompanhar, fiscalizar e não deixar passar nada em branco. Então essa obra está sendo feita, está sendo com explosões e quebrando as rochas, complicado, dificílimo, mas essa obra é essencial. Em relação à ET, assim também que eu assumi, e com o Bernardo, fomos pegar o histórico, com o Diemos, a equipe toda. Bom, como é que está a ET? Ela vai ser entregue. Qual a condição do projeto original? Qual o projeto que realmente, efetivamente, está sendo implantado? Ele bate com o projeto original, que é o projeto que foi aprovado para ser financiado? Os interceptores. O que aconteceu com a segunda etapa? Porque essa obra foi feita em 3 etapas. A primeira começou no governo do Ademir, contratado pela prefeitura, com recurso do deputado Márcio Reinaldo. Depois, a segunda etapa é um convênio da prefeitura com a Codevasf, onde se fez parte dos interceptores. E aí, que eu falei, Bernardo, essa obra foi entregue à prefeitura porque a empresa quebrou na execução dessa segunda etapa. Como estão esses interceptores? Olha, tem problema, a gente sabe que tem problema. Então, nós começamos a andar e vimos que tem parte dos interceptores que não tem mais cano, tem parte dos interceptores que estão comatados. Bom, como é que está então o projeto original da ET com o projeto que está sendo implantado? Olha, os reatores, faltam as peneiras que faz parte do processo inicial. A partir daquilo, nós fizemos um ofício junto com a prefeitura, e é importante destacar o apoio do prefeito ao SAI, para que seja feito tudo da forma que precisa ser feito.
né? Qualquer tipo de tratamento do prefeito com o SAI é no sentido de apoiar as decisões que estão tomadas. Conversei com o prefeito e disse: o prefeito, nós temos uma obra que não foi entregue ao município, que é a segunda etapa. Se essa obra não estiver perfeita, ela não vai interligar os esgotos e nós só vamos ter 20% do esgoto chegando na ET. Uma obra de 20 milhões que só vai funcionar para 20% do que ela foi proposta. E nós temos problemas de peneiras nos reatores que, se essas peneiras não existirem, esses reatores comatam em 6 meses e daqui a 6 meses a ET, com 20 milhões de investimento, não vai funcionar. Nós mandamos ofícios para presidente da Codevasf, em conjunto, SAI Prefeitura, ofício para diretor, superintendente, gerente, fiscal da Codevasf. Mandamos repetidamente ofício dizendo que o município não receberia a integra da ET e dos interceptores se não fosse feito um grande diagnóstico para saber exatamente o que está acontecendo. A discussão foi extremamente dura, difícil. Veio diretor de Montes Claros aqui, superintendente do Codevasf, uma reunião extremamente complicada, onde nós firmamos que nós não receberíamos se não fizesse um diagnóstico da realidade desses interceptores para identificar o que se encontra. Então, Fernando, o que está acontecendo? Provavelmente, e a questão das peneiras. Então, foi identificado o seguinte: são 3 reatores. O primeiro é do primeiro processo desenvolvido pelo primeiro governo do Ademir, que foi construído por este governo. Bom, lá não foi posto o reator, responsabilidade de quem? Da prefeitura. Então a prefeitura assume e coloca essa peneira no primeiro reator, porque é a responsabilidade dela. Os outros 2, nós não abrimos mão, é responsabilidade da Codevasf. Se a empresa que fez a segunda etapa não colocou em um dos reatores, responsabilidade da Codevasf. Foi extremamente difícil essa discussão e precisa fazer um diagnóstico em relação à segunda etapa dos interceptores. Então, agora nós acertamos que a Prefeitura está contratando um engenheiro, na época, responsável por essa obra, para trazer a história dessa obra, porque não há nenhum documento, nenhuma planta, absolutamente nada. Ele vai trazer, nós vamos fazer um diagnóstico desses interceptores, e isso com o ofício com a Codevasf acertado, documentado. A Codevasf vai ter seus representantes, a prefeitura dela, o SAI dele, e nós vamos fazer esse diagnóstico, e o que for apontado ali, a Codevasf vai ter que buscar uma solução para resolver. Porque não há meios de você receber uma obra dessa, né? Porque eles falam, uma obra de 20 milhões, como é que vocês não vão receber? Eu pergunto o seguinte: como é que a prefeitura vai receber uma obra que foi gasto 20 milhões que não vai funcionar? Como é que nós vamos receber uma obra que foi gasto 20 milhões, que o esgoto vai todo acumular ali em frente ao polo esportivo? Como é que nós vamos receber uma obra de 20 milhões, que em 6 meses a ET vai estar comatada e ela não vai estar funcionando e o mau cheiro vai estar saindo por toda aquela região? É uma obra de 20 milhões que ela tem que ser entregue em sua plenitude de funcionamento. E o que for responsabilidade da prefeitura, o prefeito já assumiu. Então, nós vamos colocar e vamos pôr uma peneira onde falta no bendito reator 1. Os outros 2, responsabilidade da Codevasf. Interceptor, que tiver de problema, responsabilidade da Codevasf. Então é isso. Muito obrigado, Renê. Mais uma vez, eu agradeço a presença da sua equipe e dizer que eu estou sempre disponível. Obrigado, e conte comigo aí, tá? Muito obrigado. Obrigado. Justificado, vereador. Obrigado pela presença mais uma vez. Com a palavra, o vereador Lorindo, tenente-coronel do Distrito do Morro. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Bom, eu estava aqui para fazer uma pergunta a respeito da cloração. Você passou para o Serginho, beleza. A respeito dos poços artesianos que foram furados no governo anterior, também já. Você citou uma outra coisa que já foi badalada há muito tempo aqui, até nessa casa, na rua, a respeito dos 150 mil deputados João Vitor Xavier. Você falou que já está em conta? Já está em conta, Lorindo. Prefeitura ou SAI? Prefeitura. Então tá, beleza. Secretário, eu só vou te falar... Lorindo, eu acho que chegou foi agora, né, Renê? Chegou tem aproximadamente 30 dias. Então,
Na verdade, eu até entendi sua pergunta, porque isso foi colocado há um ano atrás. É. No outdoor e tudo, e a população Isso, e entendeu que o dinheiro já estava no SAI. Mas agora chegou... Não é isso? Isso. Então, é 150 bom mil. justificar, porque chegou agora, tem 30 dias, um recurso de um ano atrás. Ou mais, mas tudo É. bem. O importante é que chegou e chegou a tempo ainda, vai ser... Isso. Tomara, E agradecer, né? Obrigado. tomara que vocês façam dele um bom uso. Porque Essa é a assim nossa- eu espero. Essa é a nossa preocupação, Lourinho. Então tá. Se você não consumir todos os 150 mil aqui, você encaminha. Olha para você ver a conversa minha, hein? Encaminha para o Bolver, para o Emboabas, aquele esgoto do Emboabas. Renê, Tem, eu sei. é duas coisas que eu vou te pedir então. E se você resolver, eu vou te parabenizar. Mas vou esperar acontecer primeiro. Ó, nós temos um esgoto ali no Emboabas ali, que é um... Crônico. Hein? Crônico. Problema crônico. Crônico. E é um inferno É. em vida. Concordo. Igual ficou semana atrasada. Concordo, Mais de sim. 10 dias aquilo jorrando para aquela asfalto fora ali, ó. Eu não vim em Caeté ontem, hoje, antes de ontem estava vazando. Então hoje quando eu passei lá, eu tinha arrumado. É. Até pedi James aqui na terça-feira. Entendeu? Então, quer dizer, mas parece que já foram feitos 2 buracos lá no asfalto para arrumar esse vazamento aqui. Com mais um buraco de uns 15 dias atrás, só esses dias 3 buracos naquele asfaltozinho vagabundo lá. Eu até fiquei feliz quando você falou que vai chegar semana que vem um caminhão de asfalto frio, Não, é asfalto quente. quente. E vai para lá. Eu espero que você Vai pra mande lá. para lá e conserte esses buracos lá, por certeza. favor. Porque senão... E o esgoto? Pois é. Existe Ô, algum programa, Lorindo. algum projeto para aquele Ô, negócio? Lorindo, isso aqui é até uma conversa, ainda não tive até com o James a respeito disso, porque ontem eu fiquei fora percorrendo lá a linha nossa do cano de captação, hoje olhando a questão de água ali na região da Serra, mas esse esgoto foi arrumado anteontem, né, James? E o que a gente tem feito é o seguinte, Lorindo, tem vários setores da cidade que têm problemas crônicos de rompimento de água por deficiência de rede antiga e problemas crônicos de entupimento da rede de esgoto. O que nós temos feito? Aquilo que a gente tem condição de fazer via o SAI já está sendo feito e executado. Então, vou dar exemplo. A linha férrea, nós fizemos toda a rede de esgoto da linha, coisa que desde 2011 corria em céu aberto. Redes de água, que nós estamos trocando, na Rua Bonfim aqui, fazendo uma rede nova. E a gente tem conversado exatamente isso, e que eu ia até, James, a gente ter essa conversa. Ali é um lugar que precisa de uma solução definitiva. Precisa. Né? Por quê? Porque ali rompe, e não é rompe, no fundo ele entope. Tem ali, vou te dar um outro exemplo, Rua Aurora de Jesus. Ela também tem um entupimento crônico, que também precisa ser solucionado. Mas isso são coisas que nós podemos fazer. Outras redes que são maiores e mais custosas em termos financeiros, é aquilo que eu comentei na apresentação. São projetos executivos que estão em elaboração e sendo protocolados na FUNASA com apoio político, para que avance e a gente alcance o recurso necessário para fazer melhorias de problemas crônicos que nós temos. Tá? Mas a rede ali, você pode ter certeza que essa é uma sob responsabilidade do SAI para ser executada. E rapidamente. Se Deus quiser. Pois é, porque é o seguinte, cada vez que entope lá, vai uma máquina do SAI lá, chega... Do SAI nada, aqui ainda tem pagando máquina para ir lá, né, lugar, né? E o problema é a máquina do SAI. E o problema é o seguinte, eu acho que o problema maior é incômodo para a população. E fica mal cheio. Agora, Lourinho, é uma correndo, coisa que a gente precisa também né? conscientizar, e é preciso ser dito, é que 74% dos problemas de entupimento que a gente tem de rede, e 74% é de mau uso da rede. O que é o mau uso da rede de esgoto? É tudo aquilo que é depositado na rede de esgoto, via pia, via vaso e tudo mais, que entope a rede. Então, quer dizer, e aí esse é um processo que a gente tem que fazer de conscientização, e que está também na nossa meta, via Secretaria Municipal de Educação, via a escola estadual, né, as associações, para a gente
como os padres têm nos ajudado de conscientizar em relação à água, a gente precisa fazer essa conscientização, porque acaba que nós mesmos usuários, eu me coloco ali, a minha família também, né, realmente de orientar o uso mais adequado da rede, para que a gente tenha menos problema, né? Parece que você citou, Bernardo está aqui, né? Ele estava, já saiu. Saiu? Porque com toda a minha ignorância, eu dei ideias. Gente, desce o esgoto em Emboabas, que embaixo você vai pegar aquele único lá que vai embora. Faz uma caixa receptora ali, que não vai acabar, porque o problema que se falava muito desde alguns anos aí, é que em época de chuva desce muita areia, desce muita coisa, aí vem esse mau uso nosso lá, do ser humano, que joga tudo na rede. Então, faz uma caixa lá embaixo, juntou toda a rede de esgoto do Emboabas, desceu ali, agora vai pegar a rede que vai lá para o Juca Vieira, né? Mas você pode ter certeza... Aí faz uma caixa ali para receber aquele negócio ali. Então, você pode ter certeza que esse é um que nós vamos estar resolvendo em breve. Isso. Viu, Lourinho? Pode me cobrar. Agora, uma coisa também que um minutinho só, tá, presidente? Rapidinho. Eu ouvi muito assim, no governo passado falar, né, realmente nessa água da serra, mas parece um custo muito alto. Por isso, é um troço que tentaram até, sei lá, mas acho muito difícil. Um custo alto, essa água na Serra da Piedade aí. E me refresca a memória. Parece que você falou que no governo passado não mexeram naquela coisa do GT ali? O que acontece? Com as explosões, não, porque ali precisa realmente ter as explosões. Então, elas estão sendo... Ela teve um princípio, uma tentativa que não teve sucesso, ok? Isso. Que não teve sucesso, e agora, graças a Deus, nós tivemos sucesso. Mas todas as suas gestões mexeram ali, tanto o PDMI como o Zé Oliveira. Ninguém conseguiu nada, né? Mas isso é que eu estou colocando, mas não com as explosões. Não resolveram o problema. Não. Tomara que agora, se Deus quiser... Não, já resolveu. Nós já passamos. Explodindo ou não, que resolva, se Deus quiser. Mas esse é o problema. Está lá solucionado. É só isso. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor Lourinho. Um abraço. Um abraço. Bom, a galeria, né, gostaria de agradecer a presença e colocar, Renê, que nós temos duas perguntas, né, de alguns cidadãos aqui, eu não sei se foi colocado o nome, e que o secretário vai fazer a pergunta em nome dos cidadãos presentes na galeria. Essa pergunta vem do Alisson. Quantas ligações existem no distrito de Morro Vermelho e qual o valor cobrado da taxa mínima no distrito? Como todos sabem... Não, fica aí, Lorindo, é bom você estar aí. Como todos sabem, o Morro Vermelho não tem água cobrada pelo SAI, né? Não tem nenhuma ligação de água feita pelo SAI. Vocês vão lembrar aqui na minha apresentação que eu disse o seguinte: hoje toda a água do Morro Vermelho é clorada. Vocês estão lembrados disso? Né? Por que eu iniciei esse assunto assim? Porque eu sabia que a pergunta viria. Porque o que nós estamos providenciando no Morro Vermelho, e aí eu acho que tem, Lorindo, e vou ser muito sincero, uma dívida do SAI com o Morro Vermelho. Não é o inverso, não. Sabe por quê? Porque para o SAI fornecer e cobrar a água que vai na casa de cada pessoa, essa água tem que estar com tratamento adequado. Sem o tratamento adequado, o SAI nem poderia fornecer água. Vou falar a verdade para vocês, Morro Vermelho não podia ter água dentro de casa fornecida pelo SAI. Essa é a realidade. Então, a partir do momento que nós cloramos e terminamos de clorar a água, o que nós estamos fazendo agora, Lorindo, e aí a gente vai estar comunicando à comunidade de Morro Vermelho, é buscando um sistema de filtração para essa água, porque a classe da água que a gente coleta em Morro Vermelho, conforme até a pergunta do Serginho, que é uma água diferente lá do Descoberto e do Dantas, que não necessita dessa filtração pela classificação dela, a água do Morro Vermelho necessita dessa filtragem. Nós já estamos em busca de um sistema fechado de filtração, e assim que nós instalarmos, nós cumprimos a nossa dívida com o Morro Vermelho, de pôr na casa das pessoas a água que a pessoa tem que receber. E aí, junto com esse processo,
a instalação de hidrômetro em cada residência e a cobrança no valor de água que cada um dentro de Caeté paga, assim vai ser feito com o Morro Vermelho. Mas primeiro o SAI tem que cumprir com a obrigação dele. Então, assim que nós terminarmos com esse cumprimento da nossa obrigação, esse processo aí de obrigação do usuário de pagar a sua conta pela sua água tratada, ele também vai ser implantado. Mas isso a gente está correndo um processo. A minha primeira preocupação é o morro, ninguém no Morro Vermelho pode receber uma água com problema bacteriológico. Esse é o princípio. Então, toda a água tem que ser tratada com cloro no Morro Vermelho. Já fizemos. Próximo passo é tratar com relação a deixar ela numa sedimentação com baixo nível de sedimento dentro do que precisa ser feito. E aí instalar os hidrômetros e cobrar, porque aí é o justo e é o correto, como todo mundo. Pelo esclarecimento, secretário. Próxima pergunta é da Heloísa. Existe, juntamente com a Secretaria de Saúde da cidade, se estes canos antigos poderiam comprometer a saúde da população? Em relação à água de Caeté, é importante, até para tranquilizar todos, o SAI faz análises periódicas completas em relação à potabilidade da sua água. Então, essa água que passa pelos canos antigos, elas possuem a potabilidade necessária para fornecimento à população. Além dessa análise completa de potabilidade, o SAI faz semanalmente e, no fundo, diariamente na ETA, o levantamento da cloragem, de índice bacteriológico, do grau de sedimentos na água, e a gente tem uma água hoje dentro do índice de potabilidade exigido pela legislação pertinente. Então, vocês todos podem ficar despreocupados que não há nenhum risco, porque a água, todos que vocês consomem hoje dentro da cidade, é uma água dentro dos parâmetros que a legislação nos obriga a fornecer a vocês. Com a palavra, o vereador de Emerson Neves Porto. Boa tarde. Boa noite a todos. Renê, superintendente do SAI, colega de trabalho. Eu também não posso deixar, Renê, eu não vou aqui nesse momento te fazer nenhuma pergunta. Estamos diariamente, todos os dias juntos. Eu sou suspeito a falar, eu já completo 20 anos de SAI. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar naquela autarquia pelo trabalho que a gente realiza. Eu só quero aproveitar aqui essa casa e pedir o apoio de todos, e o público presente. Eu quero dizer para você que nós, colaboradores da autarquia, funcionários, hoje, muito motivado com o seu trabalho e, principalmente, com o respeito que você tem com todos os empregados do SAI, desde do ajudante até o diretor técnico, a diretoria. Então, isso veio nos motivar muito. Essa figura do superintendente veio da gestão passada, o Almiro teve seus méritos, mas com 6 meses de trabalho, acho que você conseguiu mudar a cara da autarquia, principalmente na parte interna de nós, funcionários. É visto, notório, pelo trabalho que a gente vem fazendo. E eu me incluo porque eu faço parte dessa equipe com você. A água, ela é fonte de vida. Eu acho que o SAI, abastecimento de água hoje é um desafio. A água a gente não produz, a água a gente preserva e a água a gente economiza. Eu queria pedir ao presidente que é importante a gente dar uma publicidade sobre essa audiência, porque pela apresentação que você fez para a gente, que está claro que a água está diminuindo, que é importante que nós, caetense, a população, tenha consciência de economizar. Se economizar não vai faltar. Mas aí, Renê, eu só quero finalizar aqui a minha fala, dizer que eu acho que o prefeito Lucas foi muito feliz com a indicação do nome Renê para o SAI. Com o respeito que você veio dando a essa casa,
Eu acho que todos nós vereadores aqui temos essa consciência. Tudo que leva para você, você tem o mais rápido possível tentando atender. E só para finalizar, Renê, dizer que nós, 90 empregados, estamos lá junto com você, Obrigado. à disposição para que nós possamos ofertar para Caeté uma água de qualidade, um serviço de qualidade e mostrar que a autarquia SAI é nossa, que a gente não precisa de Copasa, não precisa de outra empresa. O SAI é nosso, o SAI é do povo. Tem recebido todos que procuram lá. Então, eu só quero reforçar e dizer que, mais uma vez, Renê, conte conosco. Não, conto mesmo, gente. Eu sei que o superintendente é um carro que passa e nós, funcionários concursados, vamos continuar. Que nesse momento nós estamos muito satisfeitos e motivados com sua presença lá. Obrigado, James. Obrigado. Eu que agradeço, James. Até a gente colocar tudo que foi colocado aqui, porque eu que falei, então parece que eu que fiz, né? Mas não é, né? Longe disso, né? Isso é participação de todos, Fred que está aqui, Karen que está aqui, de Emerson, Bernardo estava ali, Bené, toda a equipe do SAI, né? Quer dizer, todos que estão ali participaram, tudo que está aqui é resultado da equipe, né? Eu, no fundo, estou aqui só apresentando um trabalho que é feito por uma equipe que eu tenho enorme respeito, viu, Diana? Da mesma forma, eu transmito a todos o respeito que eu tenho pela equipe do SAI, porque é uma equipe lutadora, batalhadora, teve momentos difíceis, mas está vivendo outro momento, né? Todo mundo querendo trabalhar, produzir bem, fazer o melhor, né? E a gente está conseguindo, né? Passo a passo. Obrigado. Renê, gostaria de agradecer mais uma vez. Já te disse, não foi nenhuma nem duas. Acho que a pasta que você ocupa hoje é uma das mais árduas que tem hoje no município. Assumir a autarquia, SAI, não é fácil, pelo tamanho dos problemas que a população vem colocando, mas sempre tenho notícias, não só quando vou até o SAI, mas quando o vereador Dienes coloca para a gente aqui. Eu, mais uma vez, gostaria de desejar toda sorte e competência para você e sua equipe, dizer que a Casa Legislativa já demonstrou apoio nos projetos que foram colocados em votação, no qual foi aprovado. E que eu agradeço muito, são essenciais, viu? Agradeço muito a todos vocês, viu? Esqueci Essa maneira de agradecer. Da gente estar apoiando novas ideias, apoiando a nova administração do SAI, porque a esperança, não só, né, da Câmara Municipal, até mesmo porque representa a população, é que essa equipe consiga dar uma resposta para tudo de negativo que aconteceu, a gente conseguir colocar coisas positivas e esperança na autarquia SAI. Então, parabéns, equipe, parabéns a você, agradecer mais uma vez a presença. Não tenho dúvidas que a Casa Legislativa, se tiver alguma dúvida, qualquer vereador SAI, está lá, as portas estão abertas. Nós temos que estar mais presentes, sim, para acompanhar de perto, fiscalizar o que está acontecendo, para sugerir. Acho que a autarquia está aberta para a Casa Legislativa. E agradecer também a participação da galeria, com as perguntas. Alisson, importante a pergunta da questão do Distrito do Morro Vermelho, já muito debatida aqui há vários anos. A senhora também fez uma pergunta que é muito questionada perante a população em relação a essa tubulação que vem desde a época da Companhia Ferro Brasileiro. Então, pertinente, agradecer mais uma vez aos funcionários que estão aqui, né, desde 8 horas até agora, às 18h30, obrigado mais uma vez, e colocar a todos que estamos encerrando essa nossa 4ª reunião especial. Não só pode, como deve. Por favor.
Pode. Pede ela para me procurar. Vou dar um exemplo que a senhora colocou. Recentemente, uma senhora perdeu também o pneu dela numa tampa também nossa. Nós fizemos a vistoria, identificamos que ela estava coberta de razão e ressarcimos essa senhora do prejuízo que ela teve no pneu dela. Não sei se é a mesma que a senhora está falando. Ela foi ressarcida do valor, viu? Porque realmente era um problema antigo, mas que foi solucionado. Mas faz um favor, passa, qual que é o nome da rua? Qual? Próximo ao número. Vamos lá amanhã. Próximo à casa do vereador Fernando José Silva. Então tá. Mas ela tem toda a razão e tem que reclamar. Vamos estar lá amanhã. Botar aqui. Não sei onde. Não, mas cabe sim, cabe sim. Obrigado. Heloísa, Obrigado. obrigado pela participação, não só sua, como de todos os presentes aqui. O vereador Fernando já está indicando aqui a melhoria aí, vai ser atendida pelo Renê, junto com o vereador Ed Emerson. Muito obrigado mais uma vez a presença de todos os funcionários. Obrigado, Renê. Declaro encerrada a nossa 4ª reunião especial da primeira sessão legislativa.